Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Bom dia a todos. Hoje vamos desfrutar da quarta semana do alimento diário, que tem como título o Evangelho de Paulo. E o ler com a oração da quarta-feira está em 1 João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Ó Senhor Jesus, amém, porque o que era desde o princípio era o Verbo, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ó Senhor Jesus, e nós o temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos. Senhor Jesus, esse Verbo que se tornou carne para habitar em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se tornado carne. Ó Senhor Jesus, e hoje está habitando dentro de nós, como esse Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? O título da quarta-feira é O Evangelho da Glória de Deus, parte 1. Concluímos a semana passada com uma porção muito forte da palavra. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. E ainda tenho o encargo de falar sobre esse versículo. O inimigo quer que tenhamos vergonha do Evangelho. Não temos vergonha de falar sobre assuntos seculares, todavia, por vezes, alguns se envergonham de falar do Evangelho. Precisamos vencer esse sentimento. Quando Paulo disse a Timóteo que não se envergonhasse dele, que era um encarcerado, ele deixou evidente que precisamos ter uma relação de cumplicidade com os apóstolos e com as lideranças das igrejas. A tradução literal do trecho, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, participa das aflições do Evangelho. O Evangelho aqui é uma pessoa, é Jesus Cristo. Aleluia! Nosso Senhor sofreu e hoje, quando pregamos o Evangelho, também sofremos, porque temos parte nas aflições do Evangelho. Esse mesmo sentimento Paulo exprimiu aos Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Esses sofrimentos aqui mencionados são por causa do Evangelho e não estão relacionados com nossa redenção. Quanto a ela, não há nada que possamos fazer ou preencher, pois Cristo já realizou tudo. Ao expirar na cruz, ele disse: está consumado. Isso está em João, capítulo 19, versículo 30. Essa declaração confirma e reforça que, quanto à nossa redenção, nada há que se possa acrescentar. Entretanto, conforme lemos acima, as aflições são por causa da edificação do corpo de Cristo. São sofrimentos referentes à edificação da Igreja, à edificação dos irmãos. E nessas aflições todos nós temos parte. Assim como Paulo, você e eu hoje, em nossa carne, podemos participar das aflições de Cristo por causa de seu corpo. Paulo continua, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 9 ao 10. Esses versículos nos remetem ao Evangelho de João, no qual lemos: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A graça foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador, e isso está relacionado com a encarnação de Jesus. Ao unir essas duas passagens, devemos rogar ao Senhor que nos conceda revelação, a fim de sairmos da superfície e compreendermos a profundidade aqui revelada. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus era o Verbo que estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Temos aqui o aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, sua encarnação e seu viver humano. Portanto, quando pregamos o Evangelho, precisamos falar de Cristo, que ele se tornou carne, se tornou homem, para vivenciar o que você e eu experimentamos hoje, ter empatia e compreender o ser humano. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Por fim, vamos juntar uma parte de um versículo do primeiro capítulo de 2 Timóteo com um versículo do segundo capítulo de Hebreus, os quais, respectivamente, dizem: o qual não só destruiu a morte. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Quando lemos esses dois trechos juntos, vemos a encarnação, o viver humano de Jesus e sua morte na cruz. Esse é o Evangelho da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que o Evangelho de Deus tem feito em sua vida? Aleluia, amados. Amém por essa quarta-feira. Ó Senhor Jesus. O título do alimento diário de hoje, amados, diz assim: o Evangelho da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, e logo no início, nós vimos que nós não podemos, nos envergonhar do Evangelho. Ó Senhor Jesus. E a gente sabe que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, não é mesmo? E nós, no último domingo, nós saímos na praça aqui de Guarabira, E graças ao Senhor nós tivemos muitas experiências ricas, E a gente viu assim que a necessidade das pessoas é o Senhor Jesus. E nós vimos também que quanto mais nós saímos para pregar esse evangelho maravilhoso, mais nós nos enchemos dele. Ó Senhor Jesus, mais o Senhor nos preenche, amados. Por isso não há como nós nos envergonharmos desse evangelho, pois o evangelho é essa pessoa maravilhosa, preciosa, que está trabalhando dia a dia em nosso ser. Por mais que Satanás ele tente fazer com que nós venhamos nos envergonhar, não tem como, amados, pois o Senhor é tudo para nós. E esse evangelho é maravilhoso, tem transformado e mudado nossas vidas. Senhor Jesus, mais adiante nós vimos que nós precisamos, ainda ter cumplicidade, tanto com os irmãos líderes das igrejas, como também com os apóstolos, Ó Senhor Jesus, assim como Timóteo teve com Paulo, A ponto de Paulo dizer assim, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Ó Senhor Jesus. Amigos, amados, a gente sabe que Paulo, ele sofreu, a favor do evangelho. E o evangelho, como eu falei no início, é a pessoa do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, querido irmão, quando ele esteve aqui na terra, ele sofreu por pregar esse evangelho. Esse evangelho que é um evangelho cheio de amor, é um evangelho cheio de misericórdia, é um evangelho que, uma vez recebido pelas pessoas, vai haver uma transformação dia a dia no seu ser. Esse evangelho é maravilhoso. Por isso eu e você nunca nos envergonharemos do evangelho. Por quê? Porque esse evangelho é um evangelho transformador. Aleluia! E é rico porque esses sofrimentos,
não tem nada a ver com a redenção, né? Aleluia por isso. Pois a redenção, amados, o Senhor já pagou o preço por cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Deus, né, João 3,16 fala que Deus, por amar o mundo, né, enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então, Deus se fez carne, né, e habitou em nós, entre nós, e aos 33 anos ele foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E tornando-se assim o Espírito que dá vida para entrar em nosso ser e a partir daí nos transformar mais e mais, amados. Que coisa maravilhosa! Por isso, graças ao Senhor por essa obra de redenção maravilhosa. Então esse sofrimento não tem nada a ver com a redenção, pois o Senhor já cumpriu toda a redenção por nós. E sim, né? Esse sofrimento tem a ver com a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. E claro, também dos irmãos, né? Isso sim, nós precisamos estar dispostos a sofrer, dispostos a levar nãos, né? Quantos nãos também a gente levou no domingo, né? Pessoas que a gente dizia boa tarde, e elas passava igual um carro de Fórmula 1 por nós, né? Mas amados, é necessário, né? É necessário que nós soframos, completemos esses sofrimentos, né, a favor do Evangelho, né? Da edificação da igreja. Pois tantos santos irmãos queridos que passaram antes de nós também sofreram. E por que nós não também iremos passar por sofrimentos, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! A Bíblia mostra também, né, que isso, né, é o labor de amor, né? O labor de amor que precisamos ter, né, para com o Evangelho, ou seja, para com o Senhor e sua edificação, a edificação da igreja, a edificação dos santos. Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor, né, esse sofrimento, amados, é necessário. E esse sofrimento não é em vão, mas é um sofrimento que de fato é necessário passarmos, pois essa é a vontade do Senhor, né? Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor, porque esse sofrimento, né, vai nos levar ao reino, né? Aleluia, né? Que nessa quarta-feira você possa estar pronto e disposto a pregar esse evangelho, a orar pelas pessoas, né? E dessa forma, amado, o Senhor vai estar abençoando as pessoas por meio de você. E o Senhor vai estar lhe preenchendo e dando mais sentido às nossas vidas, né? A orarmos pelas pessoas. Irmãos, nessa quarta-feira, o Senhor lhe encha de bênção, né? A estar praticando essa palavra e esse falar. Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados.